E culturalmente, ela tinha, sim, valor. A gente sabe que ela tinha azulejos especiais, que as paredes eram pintadas. Então, interesse histórico e cultural havia. Caso não houvesse, como é mencionado na reportagem, condições de a prefeitura assumir o imóvel, o que deveria ter sido feito, no meu entender, e que não foi feito pela prefeitura, deveria ter sido formada uma comissão, e a nova lei prevê isso, de especialistas em cada área, que analisassem a casa, antes de ser dado o alvará de demolição. E a partir daí, na pior das hipóteses, não havendo acordo financeiro para a desapropriação do imóvel e o seu tombamento, deveria ter sido feito um registro de toda a casa, em vídeo, em foto, registrando, marcando cada detalhe. E a cidade não possui esses registros? Eu desconheço. O que é lamentável, né? Sim, porque mesmo que não houvesse o acordo financeiro que possibilitasse a permanência do prédio em pé, pelo menos haveria condições de você mostrar o que foi uma mansão em Araçatuba. Na década de 30. Na década de 30. Correto. Agora, Salomé, essa aprovação desse projeto, do que depende a aprovação desse projeto que já está na Câmara e de que forma vocês do Conselho pretendem trabalhar para evitar que a história de Araçatuba acabe se perdendo, né? Porque uma casa da década de 30 foi demolida no final de semana. A gente tem outros... Menos de 48 horas. Em menos de 48 horas, ou seja, rapidamente. Nós temos outros prédios públicos e privados que também são passíveis de terem a ação do homem, né? Então, como é que vocês vão trabalhar para evitar que isso aconteça? O Conselho já trabalha há praticamente 2 anos nessa luta. E o que depende dessa lei? A lei de preservação e tombamento, que a gente chama resumidamente, está na Câmara, mas não foi pedido urgência para ela. E tem um outro detalhe: essa lei, para que ela seja aprovada, é necessária a aprovação da lei que cria o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que integra as leis do Sistema Municipal de Cultura. As leis estão interligadas. E cadê a lei do fundo? Ela ainda não foi enviada à Câmara. Está na Prefeitura. Ela foi entregue, o anteprojeto foi entregue ao prefeito no dia 13 de julho do ano passado, portanto há 10 meses. E até a última sexta-feira foi feita uma última revisão pela comissão do Conselho, dentro de algumas pequenas negociações que foram feitas, e aguarda-se agora o parecer de um dos procuradores da Prefeitura para uma última revisão do texto antes que ela seja enviada à Câmara. Pois é, né? Enquanto isso, a casa foi ao chão. Estamos perdendo, a cultura perde diariamente. É a memória que se perde, né? Principalmente. Não, eu digo nem só a memória, eu digo a cultura de uma forma geral, porque o Fundo Municipal de Cultura, ele é o coração do Sistema Municipal de Cultura, que propõe uma total reestruturação da vida cultural da cidade através de uma reorganização da sua produção e também da preservação. Claro, é a cultura que perde e muito, mas a gente está falando da casa, né? Do patrimônio histórico, da lei que prevê a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. E como a gente disse no início da entrevista, é muito triste porque a gente acaba ficando sem memória, né? Fica sem referência histórica. A gente vai depender do quê? De livros, de fotos, como você disse, não há registros, né? Você pelo menos desconhece, eu também desconheço. A gente mora aqui há muito tempo e sabe que não há registros do interior dessa casa. Vai se ter agora um trabalho talvez dobrado ou triplicado de se garimpar
a existência de fotos dessa casa, do seu interior, do E mais do que isso, viu, Salomé, eu acho que o papel, não só do Conselho, mas da Secretaria Municipal de Cultura, é um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, e o nosso também, papel da imprensa, é conscientizar as pessoas da importância da preservação de um patrimônio que não é inestimável, não tem nem valor, não dá para mensurar valor. O que me preocupa muito mais até do que isso, porque esse é um trabalho educacional. Exatamente. Tá? E a própria reação dessa senhora que chorou ao ver a casa demolida mostra que existe a sensibilidade do araçatubense para com a sua história. Existe a necessidade, o araçatubense sente a necessidade de ter a sua história. O que me preocupa é a morosidade em se proporcionar os instrumentos necessários para a preservação e o resgate dessa história. Eu diria que parte da população tem essa preocupação, né? Porque os novos donos, infelizmente, como a gente disse, eles têm todo o direito de fazer o que eles quiserem com aquela casa, né, com aquele imóvel, construir um edifício, instalar um posto de combustível, enfim, eles podem fazer o que eles quiserem, mas eles não tiveram a sensibilidade de preservar um imóvel, talvez por não morarem em Araçatuba, de um imóvel de quase 80 anos, né? Então é lamentável, infelizmente a gente só tem que lamentar. Salomé, o nosso tempo está estourado, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Cidade Aberta, mais uma vez, nos atendeu prontamente. Um ótimo dia para você e parabéns pelo seu trabalho. Eu aqui agradeço e torçamos para que isso não se repita. Vamos torcer.